Afinal, assistencialidade ou ser assistencial é uma obrigação para aqueles que querem evoluir? Temos de fazê-la para atingir objetivos específicos? Como é que funciona isso? Vamos falar mais sobre isso num momentinho. Fique comigo. Hey pessoal, muito obrigada por estarem aqui comigo. Este canal é sobre evolução da consciência, visa ajudar você a assumir o controle do seu desenvolvimento espiritual e aqui na vida física. E este tema da assistencialidade gera muita confusão, porque é uma coisa que se repete-se, e há certos lugares ou certos grupos que cada frase entra a palavra assistencialidade. Então, como é que isso funciona? Hoje, na verdade, nós estamos respondendo uma pergunta do Carlos, que vocês veem aí, e ele fala: por que a assistencialidade é tão importante na vida de uma pessoa que busca a desperticidade? Eu vou explicar o que é desperticidade e vou falar sobre assistencialidade. Mas deixe-me primeiro dizer para aqueles de vocês que estão aqui pela primeira vez que eu publico vídeos em vários idiomas, todas as semanas tem um vídeo em português, então não se assuste quando aparecer para você vídeos que não estão em português, somente fica de olho aqueles que têm o texto em azul, são os que são em português. Em primeiro lugar, vou explicar para vocês rapidinho o que é a desperticidade. Essa palavra é derivada de um acrônimo e que no fundo quer dizer uma pessoa, um ser que tem total controle da sua lucidez do ambiente não físico, também das suas energias, um nível de ética tão grande que essa pessoa é capaz de naturalmente, pela condição de ser quem é, não sofrer nenhum tipo de intrusão, de assédio ou de obsessão ou de influência de pessoas físicas ou de seres não físicos. Isso é a desperticidade. E obviamente parece uma coisa ótima que todos nós queremos chegar lá. Para passar por essa etapa e chegar na desperticidade, nós temos que chegar primeiro a aprender a como não recebermos intrusão. E vamos trabalhando com isso, até desenvolvermos até o ponto da desperticidade. Porém, existem alguns grupos que falam muito sobre a assistencialidade, sobre fazer assistência, sobre ser assistencial, ajudar os demais. E claro que isso é muito importante na vida, senão nós terminamos por ser seres que vivemos somente em função de nós, para nós mesmos, mas essa é a condição da maioria. O que eu quero explicar sobre assistencialidade neste contexto é que fazer assistência é muito mais complexo do que dizer que faz assistência. E fazer um curso e ficar falando de assistência o tempo todo não faz a pessoa mais assistencial. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e que para mim foi assim, um pouquinho chocante na época, mas isso já foi quase 30 anos. Mas eu estava dando aula, né, no Brasil, nesses temas, estava com um grupo e havia uma outra professora que estava comigo, estava no carro, e um momento nós estávamos dirigindo, vocês sabem como é que é no Brasil, passamos por um semáforo, e havia ali umas crianças que ficavam limpando o vidro dos carros e não é nada agradável de se ver aquela condição. Era assim naquela época, na cidade de São Paulo. Imagino hoje como é que está, não é? Mas quando eu vi aquilo, obviamente, não sei nem muito o que fazer, me compadeci e ela foi e sorriu para o menino. E saímos dali, ela falou para mim: eu fiz uma assistência para ele, sorri para ele. Você sorriu, fez uma assistência? Não, se você sorriu com um tipo de energia, passou uma informação, você fez uma assistência. Mas não é um favor se eu olhar para a pessoa e... Não, isso não. Isso, na verdade, parece para mim até uma arrogância, uma superioridade. Então, olhar para aquela pessoa, conectar-se, pensar algo positivo, fazer um semblante de quem compreende. Quem sabe, olha lá, hein? Quem sabe ajude a pessoa naquela condição, um garoto naquela condição. Mas o que ela fez? E mal olhou e saiu com o carro? Eu não acredito que aquilo faça assistência nenhuma. Já pensou quantas pessoas passam por ali e dão um sorrisinho? Se fosse isso que fosse fazer assistência, este rapaz hoje, ou aquele menino hoje, é um PhD e está nas melhores condições do mundo porque recebeu esse sorrisinho de muita gente. Hoje em dia eu sei que muitos até evitam olhar, mas na época não era tão comum e as pessoas faziam muito mais o contato visual. Então veja, falar que faz assistência e ser arrogante na assistência que faz é muito mal.
Fazer assistência é super complexo, mas existem muitas formas de fazer assistência. Não é só com energia. Podemos qualquer dia falar disso. Trabalhar com energia, ajudar a pessoa no seu campo energético é fundamental, porque pode mudar aspectos não físicos ou extrafísicos que estejam ali, que sejam relevantes para que ela própria comece a melhorar, ou até melhorar a energia dela. Mas não é a única forma de assistência. Há muitas formas. Algumas delas são efetivas numa certa situação e outras serão efetivas em outra situação. O que precisa para uma pessoa fazer assistência e isso de verdade fazer diferença na evolução dela, e aí essa pergunta do Carlos, né, Carlos? O que precisa é ser muito espontâneo, muito natural, muito do fundo do coração e ir com a energia e a informação correta. Caso contrário, não adianta. Então, uma pessoa que vai lá e engoliu uma bíblia sobre como fazer assistência, aí começa a ser técnico, dá um montão de problemas. A quantidade de pessoas que eu já conversei, já atendi, já ajudei, que acabaram complicando completamente suas vidas, porque começaram a tentar fazer assistências em casos que não era para ser feito. Por que não era para ser feito? Porque não é o local correto, a pessoa não está em condições de receber nada, muitas vezes não se está fazendo ajuda efetiva nenhuma, porque não é a forma correta de fazer aquela assistência, mas o indivíduo que simplesmente está condicionado que tem que fazer assistência o tempo todo, porque senão ele não evolui, porque senão isso, senão aquilo, ele começa a tentar mandar energia para todo mundo, ele começa a tentar, como essa moça mal olhou para o rapazinho e já acha que fez uma assistência e assim por diante. Então, qual é a assistência que é válida e que vai ajudar na evolução, no processo nosso de tornarmos-nos seres mais equilibrados, mais éticos e entrar neste processo da desperticidade aqui que o Carlos menciona? A assistência que fará isso é aquela que vem de dentro de nós sem ter precisado aprender, sem ter precisado ficar buscando formas de fazer. Uma coisa muito interessante que eu quero comentar com vocês e o porquê que é assim, que é aquela que vem de dentro de nós, vem da nossa vivência, porque vem dos nossos princípios pessoais, vem de quem nós somos, vem daquilo que nós já conseguimos. Uma pessoa não pode dar o que ela não tem. Não pode passar um equilíbrio que ela não tem. Ela pode passar até onde ela tem. O que nós temos, né? Eu e muitos de vocês que estão assistindo, não é perfeito, mas é suficiente para apoiar aqueles que têm ainda menos. Então, nós podemos ajudar montões de pessoas. Fique de olho em cada situação. O que você pode fazer? Às vezes é conversar com uma pessoa na rua. Então, cada condição é uma condição diferente. Nós temos que ter a flexibilidade mental nossa para isso, para podermos enxergar estes momentos. Mas, quando eu me referia que isso deveria ser natural, de acordo com os princípios da pessoa, com a sua forma de ser, com os momentos que ela vive, com aquilo que ela vê e percebe dos demais, eu comento isso porque a assistência é uma decorrência natural da nossa expansão de lucidez, do nosso equilíbrio pessoal e da nossa evolução. É uma decorrência natural de nós melhorarmos de alguma forma o nosso senso de acoplamento, de empatia, de conexão com os demais seres. Então imagine você, se você está numa condição energética que consegue sentir outra pessoa, está mais ou menos bem, mais ou menos equilibrado. Vida perfeita ninguém tem, né? Mas estamos mais ou menos equilibrados. Qual é o nosso desejo? Nós vemos uma pessoa, nós desejamos o quê? Dividir aquilo. Desejamos ver todo mundo bem. Quanto mais nós evoluímos, mais nós queremos ver todo mundo bem, verdadeiramente bem, dentro de si. Mais nós queremos compartilhar o bem que já adquirimos, né? O bem no sentido de a evolução, aquilo que nós já pudemos desenvolver dentro de nós. Isso é natural. Então ninguém chega para uma consciência mais evoluída e fala, ó, assistência sua, hein? Olha o nível seu, olha aqui o nível de assistência que tem que fazer. Porque se tiver que fazer isso, e se ela tiver de fazer assistência porque ouviu dessa forma, deixou de ser assistência, passou a ser uma obrigação,
a forma com que aquilo é feito não funciona. Ela pode até dizer as mesmas palavras que uma outra pessoa diria, mas a outra pessoa fala com uma forma e com uma energia que toca no indivíduo, enquanto que ela fala e são somente palavras vazias. Então é muito importante entender isso. Então a assistência, respondendo o Carlos bem objetivamente, é importante? É importante, faz parte deste processo, mas ela não é algo que a gente deva dizer, eu tenho que fazer, se eu não fizer eu não vou ser desperto. Não. Porque pode ser, Carlos, que para algumas pessoas, o momento que ela está agora para caminhar na desperticidade é desenvolver, por exemplo, sua autodefesa energética. Desenvolver, por exemplo, a condição sua de relacionar-se com outras pessoas. Tudo isso faz parte da nossa evolução para chegar neste ponto. Desenvolver a sua sensibilidade, desenvolver a sua capacidade de sentir, identificar as energias sutis e as presenças não físicas que estejam à volta. Então, são muitas etapas, são muitas coisas que têm que ser trabalhadas e para cada pessoa é um momento diferente. Mas cada coisa que a gente consegue trabalhar, cada aspecto que nós ganhamos, mais nós ficamos numa condição que nós naturalmente compartilhamos, naturalmente desejamos dividir, mas com lucidez, não fazendo de uma forma superficial ou sendo usados por outros. Ser assistencial não é aceitar ser usado. Então tem um lado aqui da sua pergunta que absolutamente é natural, a pessoa vai chegar ao ponto, vai fazer assistência e ser assistencial faz parte daquela consciência que está mais na desperticidade, porém não pode ser esta regra taxativa como um preceito estabelecido, tá bem? Espero ter respondido sua pergunta, que não é muito simples, e eu quis fazer aqui o mais rapidinho possível. Espero ter respondido, espero que todos vocês tenham também podido esclarecer este tema para aqueles de vocês que queriam. Eu penso que é realmente muito importante, foi excelente nós podemos tocar nisso. Agradeço muito a presença de todos vocês, um grande abraço e até breve.